Eu queria primeiro agradecer ao Oceana pelo convite, pela oportunidade, sobretudo pelo desafio de tentar trazer aqui em 30 minutos um panorama do que representa hoje a pesca industrial no Brasil e um pouco dos desafios, das perspectivas e algumas sugestões no contexto do manejo dessas pescarias industriais. Bem, eu vou estruturar a apresentação tentando abordar brevemente os 4 principais componentes do que seria o sistema pesca. Um sistema pesca está composto pelo ambiente, pelos recursos, explorados ou não, está composto pelos usuários, pela ciência, um componente científico e um componente administrativo, que eu estou chamando aqui da gestão. Então, resumidamente, vou falar um pouco sobre o ambiente e os recursos pesqueiros, a produção, o setor produtivo, algum cenário da pesquisa pesqueira focada na pesca industrial. Do ponto de vista administrativo, a efetividade da gestão pesqueira atual e terminar a minha apresentação falando um pouco sobre as perspectivas. Muito bem. Iniciando, então, o ambiente e os recursos pesqueiros. Com exceção, basicamente, da pesca de espinhel pelágico, focada aos atuns e afins, a maior parte da nossa pesca industrial no Brasil se desenvolve no ambiente de plataforma continental. E o Brasil é um país de uma zona econômica exclusiva bastante extensa, uma plataforma continental bastante extensa, porém ela é heterogênea ao longo dos seus quase 8.500 quilômetros de extensão. Nós temos na costa da região nordeste, basicamente uma plataforma continental muito estreita e com uma composição de fundos bastante irregulares, com recifes, algas calcárias, fundos moles também, mas contrastando bastante com o cenário no extremo norte da região nordeste, na região norte do Brasil e no que nós chamamos aqui a região sudeste-sul, onde nós podemos ver na figura que a plataforma ela é bastante mais larga, bastante mais plana e com os fundos bastante mais homogêneos, compostos por areia e lama. O que pressupõe que nós temos uma área de plataforma nesses 2 extremos do país bastante extensa, justamente para o desenvolvimento dessas pescarias industriais. Mas não é só isso. Como já ressaltado anteriormente, essas 2 regiões também concentram parte importante da produtividade biológica do mar brasileiro. Na costa norte, basicamente em função da contribuição expressiva de nutrientes e matéria orgânica da bacia amazônica, levando a esses picos de produção que nós identificamos aqui em termos de, como indicador, o clorofila, um indicador da quantidade de microalgas que representam a base da cadeia alimentar do oceano. Então, nas colorações aqui, verde, amarelo, vermelho, indica maior produtividade. Nós vemos justamente essa maior produtividade na costa norte, como eu ressaltei, em função principalmente da contribuição da bacia amazônica, e também na região sudeste-sul, onde demonstrei a largura da plataforma também, em função de contribuições de águas que saem ricas também da bacia do Prata, da Lagoa dos Patos, já no estado do Rio Grande do Sul, também águas que sobem desde o litoral argentino, uruguaio, ricas em nutrientes, e também por um sistema de circulação específico, que subsuperficial, que eu não vou detalhar aqui, mas que ajuda a enriquecer de nutrientes essa região. Portanto, são áreas mais produtivas dentro da nossa costa e com uma área mais extensa também para desenvolvimento de várias pescarias. Isso se comprova, por exemplo, a operação das frotas industriais nessas áreas pelos dados do Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite do Brasil. Apenas exemplificando aqui, 2 frotas no litoral norte, nós vemos o extremo aqui, o Maranhão, estado do Maranhão, Pará e Amapá, com frotas de espinhel vertical e covo, operando nessa região, as frotas de arrasto duplo, e no que tange a região sudeste-sul, 2 exemplos também, à esquerda, a frota de vara isca-viva, focada na captura de bonito listrado, e do lado direito, a frota de emalhe de fundo, ocupando essas regiões. Então, esse é o hábitat principal, os 2 hábitats principais, ocupados por grande parte da pesca industrial, mas não somente essas áreas, como nós vamos
ver agora. Ou seja, no que concerne ao espinhel pelágico, essa área de atuação vai muito além, incluindo os setores mais externos da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, inclusive águas internacionais, já fugindo um pouco desse padrão anterior. O importante, olhando já numa escala mais ampla, numa escala global, é que ainda que tenhamos no extremo norte e no extremo sul do Brasil áreas com maior produtividade, mas quando nós examinamos isso num contexto global, fica evidente que, como um todo, a Zona Econômica Exclusiva do Brasil se encontra numa área de menor produtividade biológica. Aqui vale a mesma notação de coloração que eu estava mostrando nos mapas anteriores. Nós vemos na costa oeste da América do Sul, países com grande produtividade, ou mesmo no sul, Argentina, Uruguai, na costa oeste da África, ou principalmente no hemisfério norte. Então, essa é a nossa realidade, em que pese tenhamos pontos de alta produtividade na costa brasileira, mas como um todo, nossa ZE não dispõe de alta produtividade biológica, o que vai se refletir na produtividade dos recursos pesqueiros explorados na comparação com outras áreas do globo. Quando nós pensamos em termos de recurso, o que é explorado? Bem, os dados são bastante escassos, nós não temos uma listagem oficial de todas as espécies exploradas pela frota industrial ou pela pesca industrial no Brasil. Mas pegando o boletim último, oficial, publicado pelo IBAMA, esse boletim oficial que contém os recursos tanto artesanais quanto industriais ou explorados pela pesca artesanal como industrial, conta com 119 categorias listadas. Uma categoria pode significar uma espécie biológica, exatamente, a sardinha verdadeira, trata-se de uma espécie, ou um complexo de espécies, cações, que pode incluir inúmeras espécies. São 119. Mas isso é uma subrepresentação muito forte da realidade. Por quê? Porque quando nós vamos examinar Santa Catarina, que é o estado com maior importância nos desembarques industriais do Brasil, e olhamos os boletins publicados referentes apenas à pesca industrial de Santa Catarina, esse número de categorias exploradas já sobe para 136. E aqui nós ainda temos categorias agrupadas, como cações, como mistura e outras, camarão rosa, que inclui 2 espécies biológicas. Mas isso também é uma subrepresentação, porque quando nós olhamos dentro dessa pesca industrial de Santa Catarina e vamos examinar nos barcos apenas de uma frota, trazendo um exemplo aqui, a frota de arrasto duplo, o Double Rig Trawl, nós enxergamos um cenário muito mais diversificado. O exame de mais de 450 lances de pesca com observadores de bordo mostrou a captura de 229 categorias que, embora estejam melhor identificadas em termos de espécies, ainda assim tem alguns grupos de espécies, o que nos mostra que, quando imaginamos Brasil, a diversidade vai ser efetivamente muito maior e nós não temos condições ainda de estimar. O importante dessa lição é que a nossa pesca industrial, ela se desenvolve sobre uma alta diversidade e sobre uma condição de baixa produtividade na comparação com muitas outras regiões do globo. Quando nós pensamos em termos de produção e setor produtivo, o que temos? Basicamente, 8.800 pescadores industriais, o que contrasta bastante com 1 milhão de pescadores artesanais mencionados há pouco pela Beatriz. Esses pescadores não estão distribuídos homogeneamente no país, assim como a pesca industrial, obviamente, não está distribuída de forma homogênea. Grande parte desses pescadores industriais estão baseados na região sul do país, nós vemos no gráfico ali cerca de 75%, uma parcela também bastante significativa na região sudeste e o restante distribuído entre o norte e o nordeste do país. Várias são as modalidades de pesca e os recursos explorados, como eu mencionei. Peço desculpas aqui às tradutoras e os colegas que não são do Brasil, gostaria de ter encaminhado alguma tradução desses slides sobre as espécies e as modalidades para facilitar o trabalho, infelizmente não foi possível,
Mas, basicamente, se trabalha no Brasil com o arrasto duplo, em pescarias de plataforma e talude, sobre invertebrados e peixes diversos, o arrasto simples, ou arrasto de popa, fundamentalmente sobre peixes demersais na plataforma e talude, o arrasto de parelha, importantíssimo no norte do país, na pesca de um bagre, piramutaba, e também na região sudeste-sul, sobre a pesca principalmente de espécies da família Cienidae, peixes. O emalhe, tanto de fundo quanto de superfície, utilizado também nos dois extremos do país. O espinhel de fundo já foi mais importante na costa sudeste-sul do Brasil, hoje está em bastante declínio, mas utilizado também na plataforma e no talude, tanto do norte quanto do sudeste-sul. O espinhel pelágico, que, como eu já demonstrei, tem uma importância fundamental na ocupação da zé brasileira e de águas internacionais, na captura dos atuns e afins, o espadarte, albacoras, cações e dourado. Potes para a captura de polvo, nas áreas mais internas da plataforma. O espinhel vertical, o covo, utilizado no Nordeste e no Norte na importante pescaria do Pargo. Covos também usados para lagosta no Nordeste e para recursos de profundidade, fundamentalmente caranguejos de profundidade no Sudeste e no Sul do Brasil. O cerco, operando de forma bastante importante na captura da sardinha verdadeira, talvez, provavelmente, o recurso, aliás, provavelmente não, o recurso em termos de volume mais importante em capturas da pesca industrial do Brasil. E, por fim, a varisca viva na captura do bonito listrado, principalmente na plataforma externa e zonas oceânicas, principalmente da região sudeste-sul. Essas frotas totalizam, segundo os registros atuais do Ministério, em torno de 1.600 embarcações, que estão distribuídas conforme essa figura, mostrando que as frotas arrasteiras têm um papel, uma contribuição muito grande no país em número, quase 450 embarcações, seguidas pelo emalhe de fundo, pelo espinhel de superfície, o arrasto simples ou parelha e o cerco, todas essas com mais de 100 unidades operando. O último registro que nós temos estatístico de produção separada em dados industriais e artesanais do Brasil data de 2007. É muito defasado, mas é o que temos, vamos apresentar. Essa produção marinha total, industrial e artesanal, foi de pouco mais de 500 mil toneladas naquele ano. E praticamente dividida meio a meio entre a pesca artesanal e a pesca industrial nesse ano. Provavelmente com uma subestimação da participação da pesca artesanal. No que concerne a pesca industrial, a divisão desses desembarques ou dessa produção regionalmente no país, também, obviamente, não é homogênea. Ela está fortemente concentrada, os desembarques estão fortemente concentrados na região sul do país, com praticamente metade dessa produção, e uma parcela significativa disso desembarcando no estado de Santa Catarina, em segundo lugar o Rio Grande do Sul, e posteriormente a região sudeste do país, com força principal do estado do Rio de Janeiro. Aproveitando parte de uma figura apresentada pelo professor Paulo há pouco, do projeto de reconstrução da estatística pesqueira no Brasil, nós vemos ali na parte mais inferior do gráfico uma relativa estabilidade dos valores da produção desembarcada da frota da pesca industrial no Brasil nos últimos 20 anos, porém com uma pequena tendência nos últimos 5 anos da série, 2005 a 2010, de incremento nessa produção. Pesquisa. Bom, importante mencionar que o Brasil, ao contrário de muitos países, não dispõe hoje de um centro governamental focado exclusivamente no levantamento de dados e realização da pesquisa pesqueira, avaliação de estoques, como nós poderíamos citar tantos outros, INIDEP, NOAA e outros. Portanto, a pesquisa pesqueira no país ela está concentrada nas universidades e outras instituições de ensino e pesquisa do país. Esses grupos, esse contingente de pesquisadores se cadastra
no CNPq, que é o principal órgão brasileiro de financiamento à pesquisa, em grupos formais cadastrados nessa, como eu disse, nesse órgão. Um levantamento que eu fiz há cerca de 2 anos sobre os grupos de pesquisa que têm alguma interface com pesca marinha na base do CNPq revelou 114 grupos em todo o litoral brasileiro. Porém, não é todo esse contingente que está de forma mais focada, trabalhando com os assuntos da pesca, e aqui cabe dizer, não é só pesca industrial, não tem como separar aqui, é pesca industrial, pesca marinha, perdão, de modo geral. Desses 114 grupos, só 26 declaram, são declaradas nessa base as linhas de pesquisa adotadas pelo grupo, apenas 26 declaram mais da metade das suas linhas de pesquisa envolvendo temas de pesquisa pesqueira. Isso quer dizer que a maioria dos grupos trabalham ou pesquisam outros assuntos e, mais tangencialmente, alguma coisa relacionada à pesca. Também apenas 12 são formados apenas por pesquisadores que trabalham com pesca. E apenas 9 têm uma composição de pescadores, de pesquisadores mais heterogênea em termos de linhas de pesquisa, de atuação, o que se reflete também num perfil mais diversificado de temas de pesquisa atingidos, ou seja, grupos mais polivalentes, vamos dizer assim, nos diversos tipos de pesquisa feitos em temas de pesca. Nós temos 9 grupos no Brasil. E em que isso se reflete? Se reflete no tipo de produção científica que nós estamos gerando. Então, também, parte desse trabalho foi feita uma revisão de 1969 publicações em pesca marinha feitas no Brasil entre 1990 e 2013. E essa é a distribuição, perdoem as letras estão um pouco pequenas, essa é a distribuição da porcentagem de temas contidos nessa produção científica, ou seja, praticamente metade do que nós estamos publicando em ciência pesqueira no Brasil diz respeito à biologia e ecologia das espécies marinhas. Evidentemente que isso é extremamente importante, sem esse conhecimento nós não vamos além em outros temas mais, vamos dizer, avançados, né, da ciência pesqueira. Porém, a participação desses outros temas é muito pequena. Nós temos ali dinâmica da pesca, a segunda barra, em parâmetros populacionais, superando 10% dos trabalhos publicados. E os outros temas, que também são centrais na biologia pesqueira, aparecem muito menos representados. Então, nós temos aqui avaliação de estoques, mínima produção, gestão pesqueira, prospecção, e pior ainda, impactos da pesca no ecossistema, tecnologia e qualidade do pescado, economia pesqueira com 5% ou menos, e abordagem ecossistêmica na pesca e tecnologia pesqueira com 3% das publicações. Portanto, nós estamos com um contingente reduzido de pessoas e produzindo pouco em temas que também são extremamente essenciais para o manejo da pesca. Quanto à efetividade da gestão pesqueira no Brasil? Muito bem, há vários diagnósticos que podem ser feitos a esse respeito e eu vou trazer 3 indicadores. Um primeiro indicador de um trabalho produzido por Pitcher e colaboradores em 2008, que avaliou 40 quesitos em termos de cumprimento dos artigos do Código de Conduta da Pesca Responsável da FAO, ao qual o Brasil é signatário, fez uma pontuação do cumprimento desses 40 quesitos pelos 53 países com maior participação na produção pesqueira mundial, e esses países foram ranqueados de acordo com o resultado dessa análise. E nós estamos aqui em 33º lugar. Boa parte dos nossos palestrantes que vêm trazer as suas falas nas outras etapas desse evento, nós podemos ver que vão poder, nos trazer experiências importantes, porque vários desses países, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Austrália, se encontram justamente nos melhores postos nesse ranking.
é inevitável ter que trazer, né, essa colocação. Talvez a única vantagem que nós tenhamos em todo esse gráfico é que nós, pelo menos, estamos um ponto à frente da Argentina. Bem, outro trabalho, um trabalho publicado por Moura e colaboradores, com uma dinâmica completamente diferente, envolvendo 1.108 questionários respondidos por especialistas de países que compõem as 209 zonas econômicas exclusivas do país, do mundo, avaliaram vários quesitos do manejo pesqueiro e ranquearam também a posição desses países. Então, eu trouxe alguns resultados. Nós vemos aqui um critério sobre a robustez do conhecimento e aconselhamento científico para o manejo. O Brasil está aqui em amarelo, no meio da escala. Aqui é o pior, aqui é o melhor cenário, em verde. Nós estamos no amarelo, no contexto comparativo mundial. Em termos de transparência e participação na tomada de decisão, na política pesqueira, também estamos no meio termo. Na capacidade de implementar as medidas de gestão, aqui já estamos um pouquinho pior. E na dependência de subsídios da pesca, estamos no meio termo. Bom, há outros critérios. O fato é que, fazendo uma média global, de todos os critérios, nós nos colocamos mais ou menos nesse lado da base, da escala. Evidentemente que, se nós observarmos, há muito poucos países que atingiram os scores maiores em verde ou no amarelo mais forte, mas o fato é que isso nos deixa pelo menos a lição de que nós temos um caminho longo ainda a percorrer para melhorar. E o indicador local, né, um indicador próprio, produzido aqui no Brasil. Bem, talvez o indicador mais amplo que nós ainda tenhamos em mãos é o que foi publicado no relatório executivo do programa Revisê, grande programa de avaliação dos recursos vivos da ZE brasileira, que fez uma compilação da situação de 152 estoques. Aqui também não estão separados da pesca industrial e artesanal, mas não importa, o resultado é muito significativo. E também temos que ver que tratam-se de dados produzidos entre 1996 e 2004. Então, nós estamos falando de 1 a 2 décadas atrás. Poxa, não há nada mais recente? Não, nós não temos, embora certamente alguns estoques tenham sido reavaliados nesse intervalo de tempo, até hoje, mas nós não temos um programa rotineiro de avaliação de estoques no Brasil. Então, como compilação mais ampla, esse é o dado que nós temos a apresentar. Nós víamos, em termos de estoques do Brasil como um todo, tanto marinhos quanto estuarinos, 33% dos estoques considerados sobreexplotados e 23% plenamente explotados. Quando nós olhamos apenas a região Sudeste e Sul, que é onde nós vimos se concentra a maior parte dos desembarques, dos pescadores, da atividade industrial pesqueira no Brasil, nossa situação fica um pouquinho pior. Perdão, aqui. Já saltamos para 46% dos estoques sobreexplotados, mais 19 estoques plenamente explotados. Eu não estou aqui colocando atribuição de culpa nenhuma, o fato é que apenas quero ressaltar que esse cenário Brasil, ele não é homogêneo nas diversas regiões do país. Há diferenças nessas proporções que são importantes. Quais os principais obstáculos que provavelmente nos levam a esses indicadores que não são tão positivos assim? Certamente nós poderíamos gastar muito tempo falando, dialogando, discutindo sobre esses indicadores, mas há alguns que eu gostaria de destacar aqui. Eles envolvem aspectos de ordem institucional, de fomento, de infraestrutura e aspectos que eu coloco como de recursos humanos, pessoais e ambientais. Em termos de institucionais, o Brasil vive uma crise institucional, uma crise de instabilidade institucional e má gestão dessas instituições que estão a cargo, em que pese os esforços de pessoas, grupos que estiveram nessas instituições,
mas pelo menos há quase 2 décadas o Brasil vem trocando ou alterando as autoridades de gestão com uma frequência excessiva. E não só as autoridades são modificadas, como a criação de um ministério, extinção de um departamento, criação de uma secretaria, divisão do IBAMA em IBAMA e CEMIBio, ou seja, tudo isso introduz uma instabilidade no sistema, como também a questão das mudanças internas nesses órgãos. Além disso, nós temos dificuldades de coordenação nacional, inclusive dos esforços de pesquisa, problemas de planejamento, de visão a longo prazo. Normalmente estamos pensando na fogueira, né, no problema da hora para resolver, não enxergando o futuro. Uma cultura de voluntarismo. Quem é que pode nos ajudar de graça, saindo nesse momento para resolver o grande problema que o Brasil tem na área da pesca? Nós carecemos, como eu disse, de um instituto que esteja a cargo, de modo contínuo, de algumas tarefas. Então, trabalhando no voluntarismo, é difícil atender a todas as demandas existentes. E cabe ressaltar resistências à interação universidade ou pesquisa e setor produtivo em algumas áreas. Em termos de fomento, a questão da dificuldade de recursos financeiros para financiamento de pesquisa e, principalmente, o que tem a ver com a visão de curto prazo, um financiamento apenas de projetos de curto prazo. Há pouco financiamento de programas de longa duração, de monitoramento, de avaliação, de estruturação e manutenção de redes de pesquisa. Em termos de infraestrutura, já foi bastante comentado aqui ontem, certamente o Fábio vai abordar isso. Nós tivemos a desestruturação da estatística pesqueira, desestruturação de programas de monitoramento, desestruturação de estruturas ou de grupos focados na avaliação de estoques. Carecemos de meios flutuantes para a pesquisa pesqueira e os que existem carecem de uma melhor coordenação do uso desses meios flutuantes em escala nacional. E também tivemos a suspensão, a paralisação do Programa Nacional de Observadores de Bordo. Em termos de recursos humanos e ambiental, bom, o primeiro item nós não temos o que fazer. Nós vivemos num país tropical, diverso, abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música, e esse, apesar de ser bonito, né, é o preço que nós temos a pagar. Uma enorme diversidade, uma enorme complexidade de cenário, de espécies, pescarias, culturas, formas de apropriação do uso desses recursos pesqueiros, que torna muito difícil a tarefa de manejá-los. Além disso, todos os problemas que também Fábio mencionou na sua palestra de ontem, tem havido uma perda de recursos humanos, um desestímulo de recursos humanos e a falta de substituição desses recursos interessados na pesquisa pesqueira. Muito bem, em termos de perspectivas, já partindo para o final, fica evidente, por tudo que nós já ouvimos desde ontem, que há uma questão de solução de crise de governança na pesca do Brasil, no manejo pesqueiro no Brasil. Nós temos essa realidade de 2 ministérios com iguais competências em termos de gestão, o que torna a tarefa duplamente mais difícil de ser executada. De algum modo, uma saída para isso, ela vai ter que existir e que não pode passar meramente pela vontade da pessoa que está sentada nesse momento em qualquer um dos cargos, em qualquer um desses órgãos. Ou se estabelecem novos marcos legais que organizem esse compartilhamento de uma forma mais eficaz, transformando isso numa política de Estado para a pesca, ou nós não vamos sair desse embaraço que nós estamos. Mas não podemos ficar sentados esperando essa solução para começar a trabalhar. Então, evidentemente, que o que nós ouvimos aqui ontem traz certamente um balde de esperança para todos nós, no que se refere à retomada da prioridade em termos de monitoramento pesqueiro no Brasil e reativação dos mecanismos de gestão participativa, os comitês de gestão. Mas ainda assim, essa é a contribuição final que eu quero trazer, eu creio que apenas isso não irá solucionar, talvez, nem o que eu vou colocar aqui solucione, mas é preciso um passo adiante, no meu entendimento. É uma mudança do modelo de gestão que vem sendo adotado no Brasil. Qual é o modelo?
O nosso modelo, via de regra, em 99% das pescarias, é uma gestão por medidas pontuais. Ou seja, nós estamos criando normas à medida que os problemas aparecem. Essa gestão por medidas pontuais, que se traduz numa instrução normativa para aplicação de um defeso em determinado momento, numa instrução normativa onde agora nós mudamos um tamanho de malha, agora uma portaria onde criamos uma área de restrição X de pesca. Ou seja, nós estamos fazendo uma gestão no varejo, e isso não vai jamais ser uma saída eficaz, tanto mais para essa diversidade que nós temos no país. Essa gestão, que eu chamo do varejo, ou de medidas pontuais, ela está focada em poucas espécies-alvo, aquelas que estão dando mais problema na hora, e desconsidera a complexidade e a diversidade de cenários e atores envolvidos, como nós já vimos com relação, principalmente, à diversidade de espécies e frotas. Essas medidas não têm objetivos claros, exceto aqueles de tentar debelar a crise do dia. Vamos tentar abaixar a temperatura no momento que explodiu uma crise. Mas elas não têm nenhum mecanismo de acompanhamento da efetividade, do resultado dessa medida, além de, talvez, acalmar os ânimos dos envolvidos. Não há nenhum mecanismo de estudo da resposta dos recursos pesqueiros a essas medidas, da resposta do setor pesqueiro a essas medidas, muito menos uma perspectiva, uma data para a aferição de resultados e uma revisão do conteúdo dessas normas. E, consequentemente, elas são altamente suscetíveis a toda espécie de pressão política, social, econômica, de corrupção e daquilo mais que surgir ou continuar na crise que está envolvida na gestão de determinado recurso, terminando, como nós já ouvimos aqui, num processo de judicialização. Isso tem que ser mudado, no meu entendimento, e a meta é passar a adotar efetivamente no Brasil a gestão por planos de manejo. Ou nós definimos o que eu chamo a constituição de cada unidade de gestão no país, ou nós não vamos avançar, não vamos melhorar nossos indicadores. Essa gestão em planos de manejo deve ser focada em unidades de gestão criteriosamente determinadas, que poderão ser espécies, áreas, pescarias, a depender da especificidade que nós tivermos ao longo da costa. Esses planos devem ter os seus objetivos claros, os seus pontos de referência claros, os seus mecanismos de aferição do estado dos estoques e de tomada de decisão formal e participativa. Planos de manejo elaborados de forma não participativa também não resolverão nosso problema. As normas existentes devem ser unificadas todas e aglutinadas num único documento que seja passível de ser conhecido pelos autores e respeitado pelos autores. Porque eu tenho certeza que todos os membros do setor produtivo aqui, muito provavelmente, não têm condição, assim como eu não tenho condição, de citar provavelmente todas as normas existentes no Brasil que, de um modo ou outro, interferem em uma pescaria em particular do país. Tamanha a pulverização dessas normas. E, por fim, esses planos devem ter uma vigência estabelecida em termos de anos, de médio prazo, para dar segurança e solidez a esse processo de gestão. E a data e o mecanismo concreto estabelecido para sua revisão. Encerrando, amigos, eu vou pular esse aqui. Eu faço uma metáfora da situação que nós vivemos. Todos nós já fomos adolescentes, não é o meu caso, ou tivemos ou temos filhos adolescentes e devemos conhecer esse cenário de um armário. Nós acumulamos roupas durante 10 anos, 15 anos, 40 anos, há roupas que não servem mais, que nós nem lembramos que existiam, a moda se alterou, os costumes se alteraram, e chega um ponto que nós estamos com um armário dessa maneira. E com um armário dessa maneira não adianta dobrar uma camiseta, não adianta colocar um sapato no lugar, que nós nunca arrumamos esse caos. Essa é a metáfora que eu faço da situação nossa da gestão por medidas pontuais. A única saída para isso é arranca tudo do armário, veja o que presta, guarda, o que não presta, joga fora, compra-se o que é novo, o que vai nos dar mais eficácia, mais prazer nesse momento, e aos poucos, de forma organizada, coloca-se tudo no lugar.
e, quem sabe, na gestão por planos de manejo, nós algum dia estaremos tendo esse quadro aqui no Brasil. Obrigado.